E se o Bitcoin realmente chegasse a $1 milhão por unidade, mais cedo do que a gente imagina? Quem seria beneficiado primeiro? Governos, bancos ou pessoas comuns que começaram pequeno? A adoção de estados-nação, ETFs, impressão de dinheiro, reservas estratégicas, tudo isso pode criar uma tempestade perfeita. Hoje, vamos mergulhar fundo nesse tema. Vou te mostrar por que especialistas como Samson Mow acreditam que o Bitcoin pode acelerar de repente. Vamos analisar o que está em jogo, separar a esperança de hype e entender o que isso significa para você. E já fica claro, não é uma recomendação de investimento. O objetivo aqui é trazer informação, reflexão e decisão para estratégias. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque de repente ele pode acabar mudando a sua realidade. Se já estiver dominando a tecnologia. Samson Mow, fundador da Gentry, é uma das vozes mais respeitadas do setor. E ele diz o seguinte, abre aspas, estamos no fim do gradual e entrando nas fases iniciais do repentino, fecha aspas. Ou seja, governos primeiro resistem, depois estudam e de repente entram com tudo. Isso cria o que chamamos de FOMO, dos Estados-nação. Hoje, esse cenário já está em movimento nos Estados Unidos. Existe uma ordem executiva discutindo a criação de uma reserva estratégica de Bitcoin. Os ETFs Spot abriram as portas para fundos institucionais, fundos de pensão e até grandes bancos. E países como El Salvador, por exemplo, mostraram que sim, um Estado pode comprar, segurar e usar Bitcoin como parte da sua estratégia nacional. Enquanto isso, a macroeconomia pressiona. Inflação, geopolítica instável, corrida por ativos duros, tudo isso fortalece a ideia de que governos vão precisar diversificar suas reservas. E nessa hora, quem se adianta pode acabar saindo na frente. Pessoal, vocês sabem que eu só aceito parcerias com empresas de renome, sólidas e realmente relevantes no mercado. E hoje quero compartilhar algo especial, uma oportunidade exclusiva com a BitMEX. A BitMEX foi fundada por Arthur Hayes, um dos nomes mais respeitados do mercado cripto e já está ativa desde 2014. Ao longo de mais de uma década se consolidou como uma exchange estrangeira confiável e reconhecida mundialmente, reunindo milhões de usuários ativos que fazem trading todos os dias. E por conta dessa parceria, quem se cadastrar pelo nosso link e completar o KYC, que seria aquela questão relacionada à identidade com o rosto, depositar pelo menos $25 e realizar uma negociação, seja comprando um ativo como Bitcoin, Ethereum, Solana, por exemplo, ou até mesmo realizar uma alavancagem para faturar uma grana com as suas análises, vai receber um bônus exclusivo de 25 USDT direto na conta. Isso é dinheiro, tá, gente? É o dólar digital. São stablecoins pareadas ao dólar nos Estados Unidos. É uma forma da BitMEX incentivar a entrada de novos traders em sua plataforma de alto nível e aprenderem sobre o futuro das criptomoedas que, inclusive, estão sendo regularizadas nos Estados Unidos. Essa é a chance de começar em uma das plataformas mais respeitadas do mundo cripto com uma vantagem exclusiva para você que é da minha comunidade. Eu vou deixar o link para você garantir o cadastro e aproveitar esse benefício, ou você pode apontar a câmera do seu telefone diretamente para o QR Code que vai aparecer em algum lugar aqui na nossa tela, tá bom? Não sabe como criar uma conta? Fica tranquilo, tem um vídeo tutorial ensinando no link que vai estar abaixo na descrição para vocês. El Salvador, por exemplo, não mudou o preço do Bitcoin, mas mudou a narrativa. E essa narrativa pode se espalhar muito mais rápido do que o mercado imagina. O primeiro motor é a adoção por estados-nação. Governos já entenderam que reservas tradicionais podem ser congeladas em caso de sanções, mas o Bitcoin não. Ele é um ativo não confiscável, global e totalmente escasso. Se um país compra, outros se sentem forçados a fazer o mesmo para não ficar atrás. O segundo motor é a política monetária. Sempre que há expansão de crédito e impressão de dinheiro, ativos escassos eles acabam se valorizando. Arthur Hayes já explicou isso de forma matemática. A cada dólar de crédito criado, o Bitcoin respondeu no passado com um aumento proporcional de valor. Mesmo que a projeção de 3,4 milhões seja exagerada, por exemplo, o ponto é claro,
o preço pode ficar consideravelmente mais alto do que vemos hoje. O terceiro motor são os ETFs e as tesourarias corporativas. Com ETFs, fundos institucionais compram Bitcoin real de forma transparente e regulamentada. E com empresas como a MicroStrategy, por exemplo, que hoje é Strategy, que transformou o Bitcoin em estratégia de tesouraria, vemos nascer um modelo de negócios totalmente novo. O resultado é simples. Mais procura, menos oferta disponível e um choque de escassez é inevitável. Imagine a seguinte manchete: país X anuncia a compra de 100 mil bitcoins para sua reserva estratégica. Isso por si só poderia disparar uma onda de compras globais de vários países. Outro gatilho seria uma mudança no Federal Reserve ou na SEC que abrisse ainda mais as portas da liquidez institucional. Também pode acontecer uma crise bancária regional ou até uma crise global, que empurre investidores a buscar refúgio e ativos duros. Se um país, uma grande corporação ou um fundo soberano anunciar uma compra massiva, a pressão psicológica vai ser completamente enorme. E a narrativa se espalha muito rápido, porque governos não querem ser os últimos a entrar. Foi assim em 2020, foi assim em 2021. Após uma onda de impressão de dinheiro e juros baixos, os ativos de risco acabaram explodindo. E nesse hype todo, o Bitcoin puxou a fila. Se todos esses motores existem, por que o Bitcoin ainda não chegou em $1 milhão pelo menos? A resposta está no tempo do mercado. Primeiro, ETFs esfriaram o ritmo de entrada de capital em alguns períodos. Segundo, os holders de longo prazo acabam realizando lucros e colocam pressão no preço ao mesmo tempo. E terceiro, a macroeconomia continua completamente instável, com juros altos e dólar forte. Além disso, a dinâmica de ciclos do Bitcoin pode estar mudando. Antes, o mercado girava em torno do halving. Hoje, com ETFs e grandes players institucionais, os movimentos podem ser mais longos e graduais. Isso não significa que a tese acabou morrendo, não. Pelo contrário, é apenas um silêncio antes da próxima paulada espasmódica, digamos assim. Já num cenário conservador, o Bitcoin segue crescendo com ETFs, instituições e países menores adotando. Aqui, o preço já pode alcançar entre 200 e 300 mil dólares nos próximos meses. No cenário acelerado, vemos a entrada de grandes países, corporações de peso e fundos soberanos. Isso acabaria empurrando o preço para cima até de 500 mil dólares daqui a alguns meses ou anos, com uma velocidade completamente histórica. E também existe o cenário extremo, uma crise global de confiança na moeda fiduciária, que seria o dólar, acompanhada de um FOMO de Estados-nação. Nesse caso, sim, o preço poderia chegar ao tão falado $1 milhão. E não é uma promessa, tá? É uma real possibilidade. Isso pode acontecer se todas as engrenagens se moverem juntas, que é o que já está acontecendo. Quando falamos em reserva estratégica de Bitcoin, significa que um país usa Bitcoin como parte oficial das suas reservas. Um ETF Spot é um fundo negociado em bolsa que compra Bitcoin real, não apenas derivativos, o que facilita o acesso para investidores tradicionais. A expansão de crédito e impressão de dinheiro são mecanismos que aumentam a liquidez da economia. Historicamente, isso acaba sempre impulsionando os ativos escassos como o ouro. E agora, o Bitcoin. O ciclo de 4 anos ligado ao halving pode estar mudando. Com a entrada de ETFs e grandes players institucionais, podemos ver menos picos explosivos e mais escadas de valorização gradual. As tesourarias digitais, por exemplo, conhecidas como DETs, são empresas listadas que compram criptoativos e os mantêm em caixa como uma espécie de estratégia. Os ETFs mostraram que a adoção institucional é real e crescente. Crises bancárias recentes mostraram que quando há instabilidade, o interesse pelo Bitcoin acaba disparando. Cada um desses exemplos é uma peça do quebra-cabeça. Todas elas juntas mostram por onde estamos indo, qual é o caminho que estamos trilhando. Se você está começando, primeiro, eduque-se. Entenda sobre custódia, volatilidade, segurança e horizonte de tempo. O Bitcoin ele é um ativo de tese, não é uma loteria. Então você precisa investir para poder segurar a longo prazo. Consistência sempre vence. Aportes parciais, como estratégia de DCA, por exemplo, conforme vai descendo, vai caindo o preço, você sempre vai tentando comprar na baixa, ajudam a diluir os riscos. E nunca se esqueça de segurança. Sempre muito bom e importante usar a autenticação de 2 fatores, carteiras frias e até mesmo nunca confiar em promessas
de rendimento fácil. Um Bitcoin a $1 milhão é uma real possibilidade. Não é uma certeza e nem uma promessa, mas os sinais estão acontecendo. Estados-nação estudando reservas, ETFs trazendo liquidez e uma escassez programada que ninguém pode mudar. No final, a pergunta não é só quanto vai valer, mas sim qual será o papel do Bitcoin na sua estratégia de longo prazo. Seja qual for sua resposta, entender essa tese já te coloca anos à frente de cerca de pelo menos 90% da população mundial. Se esse conteúdo te ajudou a refletir um pouco, deixa um like, compartilha, se inscreve no canal. Aqui a gente constrói uma comunidade que entende o jogo e não cai apenas em hype. Eu sou o Charles e fico por aqui. Até o próximo vídeo e até mais.